Olá, tudo bem com vocês? Certa feita eu conversando com uma senhorinha que porventura era bolsonarista e parecia aquelas bem fervorosas, e ela me disse uma frase que eu acho que não faz nenhum sentido, que foi aquilo que antigamente era certo, hoje é errado, e o que era errado, hoje é certo. Eu continuo afirmando que isso não faz nenhum sentido. Mas comecei essa introdução para dizer que no mundo bolsonarista, a mentira está se normalizando. As fake news estão ficando uma coisa normal. O ódio político é uma coisa que está ficando cada vez mais comum. Preconceito contra pessoas de credo diferente do deles, de orientação sexual diferente do deles. Então, tudo isso está sendo normalizado. E isso se dá porque o Bolsonaro é um ser que traz uma visão tão distorcida da realidade política e da sociedade, não é só política. E ele vai invertendo o tempo inteiro o jogo político, social, econômico. E que para quem não acompanha bem de perto o mundo político, acaba acreditando nas coisas que o Bolsonaro está dizendo. Então eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre esse assunto, mas desde já eu peço a vocês, você está no canal Política em Foco, meu nome é Gedemias, aqui vocês são todos muito bem-vindos. Eu já peço a você que você se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo já com outras pessoas e peço a você que já é inscrito no meu canal, considere se tornar um membro, tá bom? E me ajuda aqui nesse trabalho cotidiano. E vamos aqui ao assunto. Gente, então, diante desse mundo bolsonarista, a nova declaração do Bolsonaro é que o Alexandre de Moraes tem algo pessoal contra ele. É pessoal. Quando me parece que é exatamente o contrário. O bolsonarismo tem algo pessoal contra o Alexandre de Moraes. E por que esse assunto voltou à tona? Depois daquela reportagem da Folha de São Paulo, que se você pegar a matéria e você for ler, você vai perceber que quem estava escrevendo a matéria, em nenhum momento ele deixou dizendo aqui, ó, aqui foi o erro, ó, isso aqui é ilegal, isso aqui é imoral, isso aqui não poderia ter acontecido. Não tem. Juridicamente, isso não vai dar em nada. Porque você não tem nenhuma base sólida, jurídica, para, sei lá, como pede Silas Malafaia, que se abra um processo de impeachment ou que prenda o ministro. Então, não tem nada. Mas politicamente, eles movimentam as redes, as milícias digitais, eles movimentam o mundo bolsonarista, movimentam o mundo político. Isso gera notícia, isso gera debate nas ruas. Os canais do YouTube que falam desses assuntos vão se movimentando em torno de algo que parece que a intenção é ganhos apenas políticos. E para eles já é o suficiente, é isso mesmo. Então é claro que inverter o jogo sempre e dizer que é o Alexandre de Moraes que os persegue, ou que o persegue no caso do Bolsonaro, isso ele fica numa zona de conforto em dizer isso. Por quê? Porque, repito, quem não está acompanhando de perto a política e vê uma afirmação dessas, o cara vai dizer, olha, o ex-presidente tem razão. Né? Porque a impressão que dá é que o Bolsonaro é um santo, que não fez absolutamente nada, que não cometeu nenhum tipo de crime, que não cometeu irregularidades. É a impressão que nós temos. E que o Alexandre de Moraes, por algum motivo pessoal, porque não gostou dos belos olhos do Bolsonaro, começou a persegui-lo. É essa a intenção. Ou pelo menos essa é a impressão que passa àquelas pessoas que estão meio fora, que não estão acompanhando manchetes. E aí, como as pessoas aqui no Brasil, ou boa parte delas, não se formam mais em boas fontes,
olha o que o presidente está falando, e se tornou a verdade. E para o Bolsonaro, não importa mais se o fato é verdade ou não. Se você fala e as pessoas acreditam, tá tudo certo. Porque, como é que a gente dizia? É a mentira que falada várias vezes virou uma verdade. E o pior, que quando você alega que alguém te persegue e é pessoal, o que é que você faz? Você diz os motivos pelo qual a pessoa está te perseguindo ou porque é pessoal contra você. Você diz. Mas quando o Bolsonaro é interrogado por quê, olha a frase dele. Olha o que ele vai dizer. Ele diz que é porque o sistema político não quer que eles indiquem os ministros. Como é que é? O sistema político quer os ministros que eles querem, e não os ministros que eu indico. Interessante que nem sentido faz essa fala dele. Se o ministro hoje, ele investiga o Bolsonaro, ele investiga as coisas que o Bolsonaro fez de errado quando estava no poder, ele investiga exatamente porque o Bolsonaro fez coisas erradas. Então o ministro está o investigando, não é pessoal. Mas o sistema político, como ele diz, que queria, essa fala é uma fala tão fora da realidade. Gente, é assim, transferir culpa é a coisa mais simples. Como é que é? A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser, em quem eu quero. É o Bolsonaro. Por quê? Porque em nenhum momento ele tem a capacidade, é claro, ele não vai fazer, eu sei, de abrir o jogo e dizer onde foi que começou as investigações, ou onde começou esse entreveiro entre Bolsonaro, o bolsonarismo e o Alexandre de Moraes. Porque segundo Sérgio Moro, lembra, eles estavam alinhados, depois que o Lula foi preso, o Bolsonaro indica o Sérgio Moro para ser ministro, você lembra da Justiça? E aí, o Sérgio Moro sai do governo, olha, fala do Sérgio Moro, hein? Que até então estavam juntos. Sai do governo afirmando que Bolsonaro estava agindo, estava interferindo na PF. E em nenhum momento Bolsonaro diz, quando perguntado, é muito mais fácil dizer que o ministro, olha, porque eles não queriam, o mundo político não queria, os ministros que eu indiquei, eles queriam o que eles querem. Ele, em nenhum momento, disse que ele estava interferindo, segundo Sérgio Moro, na PF. Ele ia demitir o diretor-geral da PF, porque parece que esse diretor não estava de acordo, porque todo mundo sabe que a Polícia Federal é um órgão independente. E parece que ele não estava muito de acordo e ele ia demitir, não só demitir, ele demitiu para colocar no lugar Alexandre Ramagem. Mas como o próprio Sérgio Moro, que tinha saído do governo, disse que ele estava interferindo na PF, quando ele vai indicar o Alexandre Ramagem, e inclusive amigo da família, e aí não é nem por ser amigo, eu nem quero entrar aqui por esse caminho, mas sim porque, por ser amigo, poderia facilitar e saber as investigações dentro da PF. Então o Alexandre de Moraes achou que isso era um desvio de finalidade. E o é. Como lá atrás o Gilmar Mendes fez com o Lula. Vocês lembram quando teve a gravação daquela fala do Lula com a Dilma? E aí, como o Sérgio Moro deixa, mais uma vez Sérgio Moro envolvido, né? Mas como ele deixa transparecer, vaza aquilo e parecia na conversa ali de que a Dilma queria indicar o Lula para ser ministro dela para que o Lula ganhasse, sei lá, uma espécie de foro privilegiado. E aí o Gilmar, à época, os áudios que vazaram, então o Gilmar também achou que aquilo era um desvio de finalidade. Indicar o Lula para ser ministro apenas para ele ganhar o foro privilegiado, e o Gilmar vai lá e barra. E a Dilma não pode indicar o Lula como ministro. A partir dali começou essa disputa ferrenha entre Alexandre de Moraes e Bolsonaro. E hoje com o bolsonarismo. Então eu quero terminar dizendo para vocês que não existe nada de pessoal
Quem inverte, quem distorce as coisas que está acontecendo é Bolsonaro. E que se tem alguém que persegue alguém, esse alguém é Bolsonaro e o bolsonarismo que perseguem o ministro. E por um único motivo. Alexandre de Moraes é um homem que mostrou coragem de enfrentar esse bolsonarismo organizado. Que queriam dar um golpe de Estado no Brasil. Que queriam pôr em xeque as urnas eletrônicas quando Alexandre de Moraes era ministro do TSE. E simplesmente ele vendo de que aquilo não estava correto, quer dizer, é agir fora do processo legal, ele os barrou. E a partir daí, é claro, o Bolsonaro, arrogante como ele é, não aceitando que se cumprisse a lei, porque eles são foras da lei, não querendo que cumprissem dentro do processo legal, o que eles fazem? Eles começam a perseguir o ministro. Repito, isso que está acontecendo hoje, essa matéria da Folha de São Paulo, pode juridicamente não dar em nada, mas politicamente o ganho para o Bolsonaro, para o mundo bolsonarista, Silas Malafaia, as milícias digitais, para as redes bolsonaristas, isso foi um ganho político absurdo, porque eles vão remoer isso ainda por muito tempo. E a cada dia mais o ódio político contra, não só contra o Alexandre de Moraes, mas todos aqueles que não estão, que não comungam com ele, que não são do mesmo lado político, é infernal. E é isso que eles vão tentar fazer o tempo inteiro. Então, não existe nenhuma perseguição contra o Bolsonaro. Tá bom, gente? É o que eu queria dizer para vocês. Desde já eu peço a vocês, mais uma vez que vocês fortaleçam o meu trabalho, se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E peço para vocês, mais uma vez, considere se tornar membro do meu canal, ajude-me nesse trabalho, tá bom? Muito obrigado.